Olá, eu sou o Fábio Toledo. Para você que ainda não me conhece, eu estou casado com a Andréia Toledo, a mãe dos 11 há 28 anos. Temos 11 filhos, 2 netinhas. Sou especialista em matrimônio e orientação familiar pela Universidade Internacional da Catalunha. E, depois de todo esse currículo, eu gosto de dizer que sou juiz de direito aqui em Campinas. E vamos falar com vocês hoje sobre o projeto família. Fazer um projeto, a importância de ter um projeto para a sua família. Você tem um projeto familiar? Você já pensou em como será a sua família daqui a uns anos? Em investir tempo na sua família? Eu gosto de começar essa conversa fazendo uma espécie de sessão de terrorismo no início dessa nossa explanação, que seria mais ou menos o seguinte. Imagina que você está naquele dia que atingiu o máximo do sucesso profissional, ou seja, tivemos um sonho para a nossa profissão, projetamos como seria o apogeu, o ponto mais alto da nossa carreira profissional, e finalmente nós chegamos. Seja um cargo público, seja um ponto da nossa empresa que a gente gostaria de chegar, seja um cargo que eu queria ocupar no trabalho. E chegou aquele dia, né? Muitas vezes nós projetamos a nossa felicidade, falamos, puxa, nesse dia eu serei verdadeiramente feliz. Agora eu estou feliz, estou completo, estou realizado. Só que para a gente pensar nisso, nesse cenário em que atingimos o máximo de sucesso profissional, eu convido a pintar um pouco de negro esse cenário. Como assim pintar um pouco de negro? O dia que eu atingi o meu sonho profissional, e agora vamos jogar água na minha... Vai jogar água na minha cerveja? Vou. Para falar de projeto de família, eu gostaria de, nessa nossa imaginação, jogar um pouquinho de água na cerveja no seguinte sentido. Imagina como você estaria nesse dia em que atingiu o ponto tão sonhado na tua vida profissional e a tua vida está em frangalhos. A sua vida familiar está em frangalhos. Talvez no segundo ou na terceira união, já não vai muito bem, antes de chegar desse ponto do sucesso profissional que nós estamos imaginando, talvez uma intimação judicial para aumentar a pensão alimentícia do filho do primeiro ou do segundo casamento, enfim, a vida familiar está bagunçada. Como seria esse dia em que todos te cumprimentam, em que está lá muito feliz com o sucesso profissional e com esse cenário familiar? Parece que a gente, quando tem algum problema, algo que nos incomoda, parece que a gente tem alguma coisa aqui no peito que nos comprime e que fica martelando. E aí, quando a gente vai imaginando as coisas que estão bem, mas aquele problema de fundo continua a nos incomodar. Por quê? Porque muitas vezes nós não investimos na vida familiar com o mesmo afinco com que deveríamos. Cuidamos muito do trabalho profissional e não esquecemos de dedicar tempo à família. Só que nós nos esquecemos que a nossa vida se desenvolve pelo menos sobre 2 pilares fundamentais. Podemos colocar muitos outros e vamos falar disso daqui a pouco. Mas 2 pilares fundamentais, a vida profissional e a vida familiar. Também, é claro, também tem a vida social, tem o nosso relacionamento com Deus, no sentido de transcendência, tem as outras dimensões que são fundamentais. Mas vamos fazer aqui um contraponto entre o projeto profissional, que muitas vezes nós temos e nós dedicamos a ele, e quando nos perguntam sobre a vida familiar, sobre um projeto familiar, sobre a felicidade no casamento, às vezes nós gaguejamos e, casamento, projeto familiar, isso é uma espécie de loteria. Às vezes dá certo e às vezes não dá. Tem uns, sabe, às vezes olha aqueles casal feliz, ou aquela situação familiar que está bem, que está arrumado. Bom, aquele lá teve sorte, eu posso ter ou não ter sorte. Será? Será que algo tão importante para a felicidade do ser humano como é a família pode estar jogada à sorte, ao azar, a uma espécie de loteria? Ou somos nós que podemos investir na felicidade na nossa felicidade, na felicidade das pessoas que estão ao nosso redor, nesse empreendimento que é sim fundamental para que nós alcancemos a nossa felicidade? É sobre isso que nós vamos falar com você hoje, ou seja, como nós estamos cuidando dessa sementinha que é a nossa família, como nós estamos cuidando desse empreendimento que é a família. E eu gostaria de começar, depois dessa nossa introdução que eu pinto um quadro um pouco sombrio, com a seguinte pergunta:
o que é que você está fazendo aqui? Puxa, quando fala assim, eu falo, vou olhar para o lado, alguém que me chamou para assistir um vídeo desse cara, eu estou aqui porque alguém me convidou. Ou eu caí aqui de paraquedas e estou vendo esse cara falar sobre família. Mas não é disso que eu estou perguntando. Quando eu falo o que é que eu estou fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo criando uma espécie de dúvida existencial, crise existencial, de sentido da vida mesmo. E tanto que eu gosto de complementar essa pergunta com outra. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem vai me ensinar? Qual é o sentido dessa curta existência, desses poucos ou muitos anos que nós passaremos aqui, mas que no fundo são muito breves? Qual é o sentido disso tudo? Porque se nós não respondermos, se nós não nos colocarmos seriamente esse questionamento, nós não conseguimos prosseguir com aquilo que vamos falar hoje sobre a importância de ter um projeto familiar. Então eu convido você a imaginar, e a cena não vai ser muito boa, a sua cara olhando no espelho segunda-feira, ao acordar segunda-feira de manhã. A hora que eu falo isso, muitos talvez vão pintar um cenário pré-pandemia, pandemia e imaginando um cenário pós-pandemia. Tanto faz. Tanto faz. No fundo, o espelho em que você se olha ao acordar segunda-feira de manhã é o mesmo. E aí você olha para aquele cara, ou se você é uma mulher, você olha naquele espelho, e quem que é esse sujeito? Qual é o sentido? O que eu vou fazer agora, nessa segunda-feira de manhã, e principalmente por quê? Por que eu vou trabalhar? Em casa, eu vou sair para o meu trabalho. Por que eu tenho que fazer? Eu já tenho toda uma semana pela frente, toda uma gama de atividades, e eu pergunto, qual o sentido disso? Ou melhor, qual o sentido que eu estou dando, que estamos dando a isso? Essas dúvidas precisam ser respondidas sobre o sentido da vida, sobre o sentido dessa nossa existência, senão a gente não consegue falar de um projeto familiar sério, a gente não consegue falar de um projeto familiar que é para durar por toda uma vida. Quem sou eu? Quem é você? De onde eu vim? Para onde eu vou? Se depare com essa situação e não aumenta o volume da TV. Não bota uma música para abafar esse som. Procura respostas profundas. E por que estou perguntando isso? Olha, gente, eu gosto de dizer que a família, e agora já entramos diretamente no projeto familiar, é o habitat natural de todo ser humano. Todo ser vivo tem um habitat natural. Cada espécie tem um habitat natural. Eu não sou biólogo, muitos de vocês que estejam nos vendo e ouvindo pode ser dessa profissão, pode definir muito melhor que um habitat. Mas eu imagino um habitat como um ambiente em que reúne as condições propícias para um determinado ser vivo. Ali ele pode nascer, crescer e se desenvolver, tem os recursos para se defender dos predadores, enfim, ali onde ele está, onde reúne as suas melhores condições de vida. E essa espécie, a espécie humana, o ser humano, qual é o habitat natural? Um habitat natural seu, meu, de cada um de nós, de todos os bilhões de seres que povoam o planeta. A família. O ser humano foi concebido, foi pensado, foi planejado, foi feito para nascer, crescer e se desenvolver no seio de uma família. É esse o nosso habitat natural, não é propriamente um local, fisicamente falando, uma região do planeta, mas é um ambiente que se cria. E isso todos nós somos assim. Talvez podem se perguntar, irmão, mas as pessoas que vivem o celibato, as pessoas que enfim, mesmo essas pessoas um religioso leva a vida em família, tem uma comunidade familiar, ainda que num aspecto espiritual, porque isso é fundamental para a natureza humana. Então, se é tão fundamental assim a família para o ser humano, sobre que base ela está construída? Sobre bases de um puro sentimento que vai e vem? Será que é só isso que sustenta a família? Ou é algo mais? Ela é também algo que depende da vontade, de um amor que também se traduz também num amor de doação. Vamos falar já sobre isso. Mas já gostaria de começar, então, já nesse primeiro momento em que falamos de projeto familiar, em que a família, não gosto de frases chavões, que a família é a célula base da sociedade. É sim, é sim. Mas
é mais do que isso. É um projeto divino, tá? Um projeto divino que Deus que nos criou com essa natureza de um ser concebido para nascer, se desenvolver e morrer no seio de uma família. Com isso nós já podemos entrar então, com essa longa introdução, no primeiro ponto que gostaríamos de falar hoje, que é o amor matrimonial. O amor de um homem e de uma mulher, do qual virão os filhos e do qual nasce essa unidade familiar que já falamos que é fundamental para as nossas vidas. E eu comecei com aquela pergunta: quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha missão? Essa é a palavra, ou se preferirem, vocação. Porque ninguém está aqui por acaso. Nenhum dos 7 ou 8 bilhões de pessoas que povoam esse planeta é uma existência jogada ao acaso. Cada um de nós veio aqui com uma missão. Você, eu, todas as pessoas que nós conhecemos, todas as pessoas desse planeta têm uma vocação, têm um chamado. E o grande drama dessa pessoa é o que vai responder sim ou não. E não só responder sim ou não a esse chamado, mas ser coerente com essa resposta por todos os dias da nossa vida. E se cada um de nós tem um chamado, tem uma missão específica, agora eu me dirijo para uma pessoa específica, para muitas pessoas, mas que tem esse chamado, que tem essa missão, que tem essa vocação. Para o quê? Para o casamento. E isso não todos têm. Muitas pessoas, a missão de muitas pessoas é viver o celibato e com isso contribuir enormemente para a sua busca da sua santidade e para as demais pessoas vivendo o celibato. Mas a grande maioria das pessoas tem a vocação para o matrimônio, tem a vocação para o casamento. Isso é vocação, é uma missão que nos é confiada. E é tão importante a missão que se a gente imaginar, se a gente fizer uma comparação com uma partida de futebol, quando tira um jogador é que ele faz falta. Podia ser um perna de pau, mas ninguém vai fazer o trabalho dele. Se nós temos uma vocação, temos um chamado e nós nos omitimos, aquilo é como se um aspecto, uma parte do mundo tivesse falho, tivesse manco, porque alguém não está cumprindo a sua missão, não está cumprindo esse chamado. E nós temos essa missão, nós temos esse chamado, para nós que temos essa missão, que temos esse chamado para o matrimônio, para a família, é aí que nós vamos nos envolver, nós vamos nos desempenhar, nós vamos alcançar, no fundo, a nossa felicidade. Muito bem. Então vamos cuidar do primeiro aspecto, do primeiro ponto que queríamos falar depois dessa longa introdução, que é o amor matrimonial, o amor de um homem por uma mulher. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, quando trata de amor conjugal, amor matrimonial, é que esse amor conjugal tem fases que precisam ser entendidas, que precisam ser vividas na sua profundidade. E que fases são essas? A primeira fase de um relacionamento conjugal, de um amor matrimonial, é uma fase de uma simples atração. Ou seja, eu vejo aquela pessoa me atrai, uma pura atração. Ora, essa atração pode surgir entre pessoas que sequer se conhecem, pode surgir até com uma espécie de um amor platônico por uma estrela de Hollywood, mas se for com uma estrela de Hollywood, provavelmente isso daí não vai passar da primeira fase, que é o simples fase de atração que vai e vem e que passa. Uma vez eu estava assistindo a um filme com meus filhos, um filme que eu gosto muito, extraordinário, e depois de um comentário que eu fiz ali, uma das minhas filhas falou assim: mãe, o papai tem uma crush. Eu nem sabia o que era crush, se for os mais jovens que estiverem me ouvindo sabem, senão pergunta para o seu filho o que é crush, né? E a mãe estava lá na cozinha ouvindo aquilo e falou: filha, quem é? Né? Já levando na brincadeira. Julia Roberts. Essa pode, respondeu ela. De fato, isso não representava o menor risco para o relacionamento conjugal, para o amor matrimonial dela. E levou aquilo com muita brincadeira. Mas o engraçado é que um dos meus filhos falou: como assim essa pode, né? Pegou o meu celular e começou a mexer ali na lista de contatos e perguntou para a irmã, como é que se escreve Roberts? Eu acho que ele não achou a Julia Roberts na minha lista de WhatsApp.
Mas isso para uma brincadeira que possa ilustrar, e também, pelo amor de Deus, ninguém vai me dizer que tem uma atração pela Julia Roberts. Se tivesse, já teria que cortar no primeiro momento, que eu já tenho um compromisso por toda uma vida. Estou felicíssimo, porque amo aquela esposa com loucuras, e costumo dizer, vocês vão ouvir isso logo mais ainda nessa nossa conversa aqui, que eu estou, hoje com 28 anos de casado, eu posso dizer que eu estou 280 vezes mais apaixonado por ela do que quando eu disse que era por toda a minha vida. Mas essa primeira fase do amor conjugal é aquela que é uma simples atração. Se não for uma estrela de Hollywood, for alguma pessoa do nosso convívio, alguém com quem nos relacionamos, isso surgir uma aproximação e tiver uma certa reciprocidade, você começa a conversar, começa a se encontrar com aquela pessoa e surge, num determinado momento, uma afetividade, o sentimento. Ou seja, aquilo que era só uma atração entrou agora no campo do sentimento. Aquele desejo de estar junto, aquela sensação gostosa, aquele não ver a hora de estar de novo com aquela pessoa. Nós estamos aqui na fase do sentimento, que é importantíssimo também no relacionamento conjugal. Eu diria para vocês que o grande mal dos relacionamentos hoje em dia é que eles ficam na primeira ou na segunda fase. O que se quer dizer, por exemplo, quando se joga a seguinte indagação: quando termina o amor, faz sentido manter o casamento? De que amor nós estamos falando? É isso que deveríamos responder a essa pergunta, que muitas vezes se fala em amor conjugal como puramente esse sentimento. O que eu gosto de estar falando aqui com vocês, falando agora nessa segunda fase do amor conjugal, que eu estou gravando isso aqui na minha casa e tenho o meu 11º filho aqui com um Buzz Lightyear dizendo ao infinito e além, mas eu não vou cortar o vídeo, daqui a pouco eu pego ele um pouco aqui e mostro para vocês um Buzz Lightyear falando ao infinito e além, porque isso tem tudo que ver com a segunda fase do amor conjugal. E só que, como eu dizia, essa segunda fase do amor conjugal é do sentimento, aquele sentimento forte. Eu não preciso explicar mais isso para vocês, porque isso já é intuitivo. Provavelmente, quando eu estou falando isso, nós já fizemos uma retrospectiva da nossa vida e lembramos claramente. Quem já vivenciou isso, também não vou ficar piegas fazendo uma marchinha de carnaval do tipo quem sabe, conhece bem, como é gostoso gostar de alguém. Muito embora eu já, por esses cabelos brancos, já poderia ter gostado dessa marchinha de carnaval, mas estou simplesmente dizendo isso para falar que é intuitivo. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas é um problema que o relacionamento conjugal, que a família esteja assentada só num sentimento que vai e vem. Você consegue controlar seus sentimentos? De certo modo, sim. Mas é algo que não temos um controle total desse sentimento. Ora, e nós dizíamos há pouco que a família é fundamental para a nossa realização, para a nossa felicidade, mas para a felicidade das pessoas que estão no entorno. Nós dizíamos que ela é o habitat natural. Será que é algo tão transcendental, tão importante, pode estar assentado só no sentimento? Mais ainda, será que podemos deixar esse sentimento solto sem alimentá-lo? Sem querer que ele se fortaleça dia após dia? Ora, é por isso que nós precisamos também da terceira fase, que é a mais esquecida do relacionamento conjugal. E que fase é essa? É a fase do compromisso. De certo modo, quando nós temos uma atração, temos um sentimento pela nossa esposa, pela aquela que hoje talvez é a nossa esposa, aquela que vai ser a nossa esposa, aquele casalzinho apaixonado, olhando um para o outro no jardim, possa dizer eu te amo. Uma pessoa casada, propriamente, essa frase eu te amo, ela teria uma impropriedade, teria uma incorreção. E que incorreção é essa? É que uma pessoa que já se casou, ela não simplesmente ama a sua esposa, ama o seu marido, mas ela assumiu um compromisso público de amar cada dia mais aquela esposa, de amar cada dia mais aquele marido. No fundo, o casamento é isso. Duas pessoas que têm esse forte sentimento, tomam uma decisão racional e, portanto, livre de unir a sua vida, de se doar àquela outra pessoa. Isso é de tal sorte que o pacto conjugal, o pacto matrimonial é dessa essência.
é um compromisso de amar cada dia mais o outro. Ou seja, algo tão fundamental como é a família não está assentada só no sentimento. Está sim também com base um compromisso livremente assumido por um homem e por uma mulher de comprometer as suas vidas, gerando uma comunhão plena de vida para o resto dessa nossa curta existência que nós passamos. Então não podemos esquecer essas 3 fases do amor conjugal: a atração, que dá ensejo ao sentimento, e o compromisso. Mas quando eu falo dessas 3 fases, qual é o risco de vocês pensarem o casamento como algo chato, né? Uma espécie de um contrato que eu assinei e agora não tenho o que fazer. Temos que honrar a qualquer preço. Mas no fundo não é assim. É que esse compromisso, ele alimenta, ele deve alimentar o sentimento. Alguém dizia com um tom pessimista que o casamento é um veneno que se dá ao amor conjugal. Olha, discordo com veemência dessa pessoa. Porque como essa visão oblíqua, essa visão obscura de algumas pessoas que olham para esse compromisso, ou seja, agora eu mato o sentimento e fica um simples compromisso que eu tenho que honrar. Não é assim, não deve ser assim. Porque esse compromisso vai se traduzir em pequenos gestos no nosso dia a dia. Desde um WhatsApp para dizer eu te amo, desde uma pequena surpresa que a esposa faz para o marido quando ele vai chegar em casa. É isso que é esse compromisso, que se traduz em pequenos gestos que alimentam esse sentimento, que vai tornando esse sentimento cada vez mais forte, esse sentimento cada vez mais profundo. Então, não nos esqueçamos que tem essas três fases do amor conjugal que precisam ser vividas, que precisam ser cuidadas, que precisam ser sedimentadas, e todas elas têm o seu momento, mas não se esqueça de que o compromisso alimenta esse sentimento. E um outro ponto, que ainda tratando do amor conjugal, que é uma peça fundamental nesse projeto familiar, uma peça fundamental no projeto família, eu chamaria também a atenção para vocês de que homens e mulheres são diferentes. Bom, você está dizendo o óbvio. Não estou dizendo o óbvio. Há pessoas, há homens que às vezes pensam que está casado com outro homem num corpo de mulher. Mas como assim? Vou dar um exemplo para vocês que talvez ilustre o que eu tô querendo dizer. Conversa de amigos, depois de uma cervejinha, depois do futebol, vem aquela piadinha, né? A piadinha do gênio, né? Diz que o cara encontrou o gênio e podia fazer, sei lá, dois pedidos, né? Fez um pedido, olha, eu quero uma ponte que vai daqui para Paris, eu quero ir de carro para Paris. Pô, você está pegando pesado, né, cara? Isso é muito difícil. E depois de uma segunda tentativa também, ele fala, então eu quero o dom de entender as mulheres. Aí o gênio volta e fala para ele, olha, você quer uma pista simples ou pista dupla daqui para Paris? E os caras morrem de rir dessa piadinha. Pô, tem lá a sua graça, mas no fundo tem algo que está errado nessa pessoa. Ou seja, ele não entende as mulheres, acha graça de não entender e acha que o problema dele não entender as mulheres está nela. Não tem algo de estranho nisso? Ninguém as entende e o problema está nela e não em nós. Isso tem um problema de fundo. As mulheres não fazem isso. As mulheres normalmente elas não falam, não entendo os homens. Elas têm essa falta de conhecimento da diferença entre homem e mulher, nelas costuma ter uma feição um pouco diferente, mas tem também. Por exemplo, quem nunca ouviu, ou mulher que nunca pensou, diante de uma coisa que talvez ela já tenha pedido pra gente 1, 2, 10, 100 vezes, sei lá, um exemplo, deixar a carteira no lugar. E depois da milésima vez que a gente deixa a carteira fora do lugar, ela olha e fala assim, certeza que ele faz isso pra me irritar. Não, mas não, ele tá fazendo isso porque ele quer me irritar. Esses dois comportamentos, eu poderia dar N outros exemplos, tomar o tempo de vocês aqui, mas podemos voltar numa outra oportunidade para aprofundar um pouco mais nessa diferença entre homem e mulher, está em que são diferentes e desconhecem essas diferenças. Isso é causa de muitos desentendimentos. Eu diria que uma parcela considerável dos problemas conjugais partem dessa ignorância de que somos diferentes. Durante muito tempo, quando se tratava da diferença entre homem e mulher, se centrava em algo que é evidente, algo que é fundamental, que é o aspecto biológico. Claro, isso é evidente,
quando você vê um homem atingindo a puberdade, a mulher, essas diferenças se tornam notórias, tem os órgãos masculinos, os órgãos femininos que são evidentemente diferentes, o sistema cromossômico, essa é evidência, isso é evidente. Só que durante muito tempo se ignorou que essas diferenças entre o ser homem e o ser mulher se manifestam em todas as dimensões do ser humano e não só no aspecto biológico. Também no aspecto racional. Quer dizer, então quer dizer que um é mais inteligente que o outro? Não estou dizendo isso. Simplesmente que a forma de raciocinar ordinariamente também é diferente. Querem um exemplo? Podemos vocês fazer uma busca aí na internet, ver um vídeo, a diferença do cérebro do homem e o cérebro da mulher. Tem um sujeito que faz isso no YouTube de maneira muito engraçada. E ele fala que a cabeça do homem tem os boxes, as caixas, né? As caixinhas, ou seja, cada assunto de uma vez. E a mulher, tudo tem a ver com tudo. Então você vê lá uma rodinha de 6 mulheres conversando, essa fala com aquela, que fala que dá um pitaco na outra e todas se entendem. Você bota um homem para aquilo, o cara não entende nada. Ele abre uma gaveta, fecha, põe a outra. Ou seja, precisamos entender que somos diferentes. Há uma diferença nisso. E também na parte afetiva. Os sentimentos têm manifestações diferentes na mulher e no homem. E também a sociabilidade, a forma como nos relacionamos socialmente, também o sexo da pessoa influi nisso, até a maneira transcendente, a maneira com que nos relacionamos com Deus é marcado pelo ser homem e o ser mulher. Não quer dizer que um é mais nem que é menos, mas são seres diferentes, iguais em dignidade, a mesma natureza humana que se manifesta de uma maneira muito peculiar no ser homem e no ser mulher. E é isso aí que está uma das grandes maravilhas, grandes belezas do relacionamento conjugal. É o fenômeno da complementaridade do amor conjugal, que na sua encíclica Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI fala, ele ressuscita o mito de andrógeno, em que o ser humano ele era esférico, aí como punição pela soberba, Zeus o partiu ao meio, e depois começa a grande saga de todo ser humano encontrar a sua outra metade para de novo atingir a perfeição. Olha, isso é uma maneira diria, quase que poética de explicar o fenômeno da complementaridade no casamento. Dois seres que são diferentes, têm a mesma natureza, iguais em dignidade, mas diferentes, e um se complementa ao outro. É precisamente nessa complementaridade, cada um dando ao outro o que de certo modo o outro não tem, e disso vem, eu não ousaria em dizer, a perfeição do relacionamento conjugal nos planos previstos por Deus. Eu gosto muito de contar uma história de uma criança de 5 anos, e ela chegou e falou assim para a mãe dela: mãe, o que é sexo? Né? Ou mais do que, não foi o que é sexo, falava o que é relacionamento sexual. Enfim, ela estava na cabecinha dela, não lembro bem as palavras que ela disse, mas com essa pergunta: mãe, o que é sexo? A mãe, uma mãe muito sábia, estava fazendo jantar, desligou tudo, sentou e falou para aquela criança: olha, vem cá que eu vou te falar algo um pouco mais do que isso que você me perguntou. Ela começou perguntando o seguinte, falou: filha, você lembra que você foi no aniversário da sua amiguinha a semana passada? Lembro, mãe, fomos no aniversário da Bia. Então, e o que você fez? O que você levou para ela? Ah, eu levei um presente. E como você escolheu esse presente para sua amiguinha? Ah, eu sabia que ela gostava daquilo, você foi comigo, a gente comprou. Então, você deu um presente porque você gosta dessa sua amiga e quis dar algo que ela gostava. Eu diria para você que o casamento é mais do que isso. Eu gosto tanto do seu pai que eu não dei um presente para ele, eu dei a mim mesmo como presente para ele. E ele fez a mesma coisa por mim. E você é fruto desse amor, do seu pai por mim e de mim por seu pai. Eu não vou te dizer mais sobre isso, você vai entender com o tempo, mas o essencial eu já te falei, que essa doação é um gesto de amor. É um gesto de amor que é vivo e é fonte de vida. E você está aqui porque você é fruto desse amor, que a mamãe te ama muito, o papai também te ama muito, e você é fruto desse amor da mamãe pelo papai e pelo papai pela mamãe. Eu não ousaria dizer mais nada para explicar o que é na sua essência esse amor conjugal. Mas dizíamos que esse amor conjugal, falávamos no início, é vivo e é fonte de vida.
ou seja, ele dá frutos. E aí você, então, quando os nossos filhos vão chegando, nós temos uma espécie de uma empresa para administrar. Talvez você esteja ainda numa ME, numa microempresa, eu acho que eu já estou conseguindo um enquadramento de EPP com os meus 11 filhos. E como é que a gente administra esse negócio? Eu gosto de imaginar, de falar da administração na família. A gente convida alguém, sei lá, funcionária do RH, o dia que aquela pessoa foi contratada. Ele não era estagiário, enfim, ou está chegando para o estágio, ou já é um trainee, está sendo contratado, vai conhecer a empresa. E vamos mostrando os departamentos. Só que nessa empresa nossa aqui, o primeiro departamento que a gente chega é isso aqui, né? É essa espécie dessa organização que vocês estão vendo como um pano de fundo. Como é que a gente gerencia esse negócio? Talvez esse funcionário que está chegando para conhecer a empresa já fica um pouco assustado, mostra um departamento, mostra outro, e depois chega a questão, olha, tudo bem, mas quem é que manda nisso aqui, né? Já vamos passar para a diretoria, né? Nós temos, na verdade, 2 diretores. Bom, 2 um é diretor comercial, o outro é diretor financeiro. Acho que não. Os 2 são financeiro, são comercial. Tá, mas qual dos 2 manda mais nisso daqui? Quem que é o diretor-presidente? Os 2. E aí, se às vezes aquele funcionário novo que está conhecendo a empresa insiste um pouco, mas os 2 iguais? E como assim? Aí a funcionária da RH fala bem baixinho para que ninguém escute. Olha, no fundo, ela manda mais, mas não conta para ele que ele não gosta. Ou seja, brincadeiras à parte, estamos numa empresa que é administrada por 2, não tem uma divisão muito delineada e eles têm que se entender. Como é que isso é possível? Eles precisam conversar. Eu recomendo vivamente, quem não fez, faça curso de orientação familiar. E nos cursos de orientação familiar a gente vai aprender, como eu gosto de definir os cursos de orientação familiar, que usam o modelo do IBF aqui no Brasil, da IFFD, a Federação Internacional para o Desenvolvimento da Família, é um curso como se você fosse formatar o seu sistema operacional da maneira em que você encara o relacionamento conjugal, a administração da família e a educação dos filhos. Por quê? Porque ali nós somos chamados a pensar de uma forma diferente. Uma relação conjugal, um relacionamento entre os esposos, ele é necessariamente marcado por uma carga emocional. E isso muitas vezes dificulta o diálogo para a administração da família. E o que o sistema F, o sistema do IBF nos proporciona? Uma nova maneira de pensar. Quando a gente se debruça sobre um caso que não é o caso do Fábio e da Andréia, não é o caso de você com sua esposa que está assistindo, mas é um caso neutro. E naquele caso a gente estuda, identifica os fatos, aponta esses fatos relevantes, esses fatos são indicativos de problema. Quando nós nos debruçamos sobre esses problemas, nós caminhamos para soluções. Não é um tempo aqui para expormos em pormenores o que é o sistema adotado pela orientação familiar, mas eu recomendo vivamente para a administração da família, porque nessa forma, depois de tanto treinar com o caso de outros casais envolvendo os problemas, identificar fatos, problemas, soluções, eu vou estar habilitado para o dia em que eu vou sentar, e esse é um segundo conselho que eu dou para vocês, além de entender essa metodologia, um segundo conselho é de ter uma reunião de trabalho semanal, pelo menos, com a sua esposa. Nos tempos de isolamento, eu consegui aumentar essa reunião com a minha esposa, mas pelo menos uma vez por semana. Antigamente, a gente saía uma vez por semana para jantar, e ali eram as 2 coisas, né? Reunião de trabalho e também as questões da administração da família. Mas isso não dá muito certo. Por quê? Chegava lá, abre um vinhozinho, começa a conversar, toca o celular, né? Ou chega um WhatsApp, o moleque falando, e aí, pai, tudo bem? Tá legal aí? Tá, filho, tá legal. Então, pai, você já falou com a mamãe se eu vou poder ir naquela excursão? Moleque, esse é o próximo item da pauta da reunião. Mas se você ligar de novo, eu tiro, ele só entra na semana que vem.
Ô pai, brincadeira, não, tudo bem, tá bom, fui, vou embora. Então, a gente chegou à conclusão de que não. A nossa saída semanal é só para falar de amenidades, para cultivar o amor conjugal, só manter vivo o relacionamento e transferimos a reunião de despachos em que a gente trata das questões da família para uma segunda-feira de manhã, a semana está começando, e aí sim, uma reunião com pauta, fatos, problemas e soluções e vamos deliberando sobre os assuntos da família. Isso gera muita tranquilidade, principalmente nos filhos. Eles se sentem tão importantes, puxa, eu sou importante, eu vou entrar, a minha questão é discutida pelo meu pai e pela minha mãe, não é tratada com amadorismo. Então recomendo vivamente a vocês que tenham a sua reunião de trabalho com a sua esposa para administrar esse empreendimento. A conjugação dos dois, entender essa metodologia de fatos, problemas e soluções, ter um tempo, um dia certo para conversar com sua esposa, conversar com seu marido sobre os assuntos relacionados à família é algo fundamental. Se as empresas têm as reuniões que às vezes são produtivas e não muito produtivas, essa empresa também precisa ser muito produtiva. Eu gosto muito de lembrar uma pessoa que ele dizia o seguinte, o pai dele tinha tido vários empreendimentos, né? E ele, quase no final da sua vida, ele fez um cartão de visita, e o cartão de visita era a foto da família. E quando alguém lhe perguntava, mas por que o seu cartão de visita é uma foto da sua família? E ele falava, é porque esse é o único negócio que eu montei que deu certo. Olha, não quero que seja assim conosco, que profissionalmente nós tenhamos também o sucesso, mas se no fundo o único negócio que nós montarmos der certo for essa empresa que nós estamos falando, administrarmos bem com a nossa esposa, com o nosso marido, seguramente somos pessoas de sucesso. Vale a pena investir nessa administração da família. E depois a gente entra num próximo ponto dessa nossa, não posso dizer conversa, que vocês não estão dialogando comigo, mas eu gosto de dar esse tom informal. O nosso outro ponto que queremos abordar nessa explanação é sobre a educação dos filhos, ou seja, aquele amor é vivo e é fonte de vida, e vêm esses filhos ao mundo e agora devemos educá-los. Aquela criaturinha que está ali, a gente no começo fazia aquelas indagações. Essas mesmas indagações, quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, essa criaturinha que acaba de nascer já traz elas consigo. Uma vez eu falava isso numa palestra, que nossos filhos saem com essas dúvidas mesmo, essas dúvidas existenciais já está ali no sistema operacional deles e que eles têm direito de ouvir de nós pais, de nós mães, a resposta a essas indagações. E quando eu dizia isso, alguém que estava ali ouvindo não aguentou e fez o seguinte comentário: deve ser por isso que eles choram tanto. Brincadeiras à parte, mas no fundo os nossos filhos têm direito de ouvir de nós esses questionamentos. Se tivermos de comparar a missão da mãe e a missão do pai, o que eu mais gosto de fazer essa comparação é com a missão de um guia. Nós somos um guia. Um guia, imagina que a gente vai fazer uma escalada, uma caminhada, que até chegar ao pico de uma montanha a gente pode comparar a educação dos nossos filhos como essa escalada que vai até o pico de uma montanha. O que se espera de um guia? Bom, primeiro, que o guia conheça o caminho. O mais básico de que se espera de um guia é que ele conheça o caminho. Como alguém que não conhece o caminho pode se arvorar no direito de guiar alguém. Mas precisa ser alguém que fala com delicadeza, alguém que transmita confiança. E a autoridade tem muito que ver com isso. Não vamos falar muito sobre a autoridade aqui, mas a autoridade está com esse... É fundamental esse prestígio para exercer bem a autoridade. Alguém que, precisamente porque conhece o caminho, mas também na delicadeza com que fala. Um bom guia, ele sugere, olha, vai por aqui, e no mais ele deixa os caminhantes irem seguindo o guia, não fica mandando uma enxurrada de observações, faça isso, não faça aquilo, pisa desse jeito, pisa daquele jeito. Os pais também não precisam ficar com excesso de comandos. O guia vai sugerindo com delicadeza, mas às vezes o guia precisa ser firme. Às vezes alguém se embrenha por um caminho e ele vai ser firme e falar, aqui não. E está disposto a se colocar na frente e não deixar com que vá por aquele caminho. Não vai deixar que vá por aquele caminho porque aquilo acaba num precipício. E isso não é tolher a liberdade dos filhos, não é tolher a liberdade daquelas pessoas a quem nos cabe guiar. Porque se sabemos que aquilo vai desaguar num precipício, alguém a quem nos foi confiada a nobre e sublime missão de educar, nós não deixamos que o façam.
E esse guia vai conduzindo com fortaleza e com suavidade. Até que um dia, num determinado momento, depois de tanto trilhar aqueles caminhos, aquelas crianças, que agora já não são mais tão crianças assim, podem até prescindir do guia, mas não poderão prescindir jamais dos ensinamentos do guia. Eu gosto muito de lembrar umas excursões, uma menina que já estava chegando na adolescência, se queixou com a monitora, uma moça muito sábia que cuidava daquelas meninas ali, de que os pais dela não davam liberdade para ela. E aquela moça com uma grande esperteza, viu que eles estavam diante de uma nascente e disse para ela: olha, você está vendo essa nascente? Sim, ali brotava uma mina, depois ela ia caindo e lá embaixo a gente já via que aquilo já surgia num riacho. Falou: pois bem, aqui as margens entre esse fio de água é muito pequena, é muito próximo uma margem da outra nesse riacho. Quando as crianças são novinhas ainda, a margem que elas têm é muito pequena. Posso chupar um pirulito? Não posso. A criança vai fazer alguma coisa, os pais pegam ela, tiram dali. Ou seja, a margem de ação da criança é muito limitada, porque tem duas margens que vão conduzindo aquela criança muito pequenininha. Conforme elas vão crescendo, elas vão ganhando mais responsabilidade. Não dá para falar de liberdade sem responsabilidade, as margens vão se alargando. Onde o campo em que os filhos podem se mover é maior. E ela falava assim, aquela moça muito sábia: tá vendo aquele ponto do rio, aquela curva do rio, em que a margem falta, a água transborda para fora e apodrece ao lado, não chega ao mar. Muitas vezes, um conceito errado de liberdade na educação dos nossos filhos é essa margem que faltou. Só que essa margem pode ser motivo para que a água não chegue ao mar. Lá não tem margens mais. Lá a única margem será a nossa consciência, será a formação que nós recebemos. É assim que se dá liberdade e responsabilidade na educação dos nossos filhos. É a margem que não pode faltar, mas dentro da qual eles podem e devem se mover. Eu gosto muito de tratar do tema da liberdade na educação dos nossos filhos, porque muitas vezes nos perguntam: mas olha, forço a criança, por exemplo, a ir à missa, forço a ter determinada religião? Eu costumo dizer que ninguém pode amar a Deus a não ser livremente. O que não quer dizer que não devemos ensinar esses filhos, o que não quer dizer que não devemos formar, mas ou as nossas filhas, os nossos filhos serão bons, serão responsáveis, serão íntegros, serão honestos livremente, ou simplesmente não o serão. De modo que o grande desafio da educação dos nossos filhos é ensinar a fazer um bom uso da liberdade. E para isso a autoridade se adquire com esse prestígio, com essa luta dos pais por adquirir virtudes. No fundo, nós ganhamos autoridade quando eles veem que nós estamos lutando por ser cada dia melhores. Nossos filhos não esperam que os pais sejam super-heróis. Um super-herói pode ser estimado, mas não pode ser imitado. Um super-herói pode ser admirado, mas não pode ser amado. No fundo, os filhos esperam dos pais exemplos de que a vida vale a pena encarnados numa existência concreta. E esse é o grande desafio. E como que vai se cuidando de cada um dos filhos em cada uma das fases da sua vida? Estudando, conversando com a sua esposa, conversando com seu marido, fazendo planos de ação, tendo olhos atentos. E para isso é necessário tempo. Alguém dizia, e eu concordo, que na educação dos filhos o importante não é a qualidade. Perdão. Que o importante não é a quantidade, mas a qualidade. Tá certo. É isso mesmo, é necessário que tenhamos tempo de qualidade com os nossos filhos. Só que eu diria então pai dizer isso para o seu chefe. Ou seja, fala para o seu chefe algo do tipo assim: olha, o importante é a qualidade, não é a quantidade. Eu vou trabalhar só 2 horas por dia, mas você vai ver que eu vou trabalhar tão bem, mas tão bem, que essas 2 horas não vão fazer falta. Será que isso vai colar? Não, provavelmente não. Isso se aplica aos nossos filhos. É necessário que o tempo seja de qualidade, mas é necessário também uma quantidade para que a gente possa desenvolver uma ação educativa eficiente. E nesse intento de educar os filhos, devemos reconhecer, devemos considerar que todas as oportunidades educativas são importantes. Ou seja, se eu estou com um tempo escasso, eu vou ao supermercado, levo uma criança comigo. Eu vou fazer uma atividade, é possível levar um filho?
levo comigo. Às vezes empresas hoje já permitem o dia de levar um filho ao trabalho, ainda que seja algumas horas. Olha, é importante que os nossos filhos conheçam o ambiente de trabalho. Um grande mal que talvez que se causou nos tempos modernos é essa dissociação total entre o ambiente de trabalho e o ambiente familiar. Por quê? Porque muitos dos nossos filhos crescem com a concepção, quando vem um pai e a mãe esgotados no final do dia em casa, às vezes fica na cabeça deles com a sensação de que é o trabalho. O trabalho é esse negócio, esse bicho papão que deixa meu pai ou minha mãe desse jeito esgotado no final do dia. E pior, às vezes a gente volta para casa e reclama de todas as 1001 incidências que tivemos no nosso trabalho naquele dia. Não, assim nós não estamos transmitindo para os nossos filhos um verdadeiro valor do trabalho. E todas as oportunidades são educativas, também os bons momentos. Quando falamos que temos de desenvolver um trabalho para a formação de virtudes dos nossos filhos, aproveitar todos os momentos alegres, os momentos difíceis para irmos formando. Deve haver, portanto, uma intencionalidade. Quando nós conversamos com a nossa esposa, quando nós conversamos com o nosso marido sobre a educação daqueles filhos, nós vamos fazer um plano de ação. E esse plano de ação, quando ele está claro para cada um de nós aproveitamos todas as oportunidades para formar bem aqueles filhos. Numa vez, eu e minha esposa fizemos o primeiro curso de orientação familiar que fizemos um plano de ação, fatos, problemas, soluções, e chegamos à conclusão de que aquele filho, isso já tem muitos anos, precisaria ser trabalhado a fortaleza. Estava um pouquinho mole, fazia só o que gosta, futebol ele ia, as outras coisas não ia. Então falamos para ele, chamei lá e falei, vem cá, Pedro, papai vai te ensinar uma coisa. Você sabe o que é o forte, né? Ele se gostava de ter força física. O forte não é aquele só que tem essa força física. O forte é também aquela pessoa que consegue fazer o que é bom, não só o que gosta. O fraco só faz o que gosta. Você entendeu? Entendi, pai, perfeitamente. Aí chega o dia seguinte, tô lá trocando a fralda do nosso quarto filho e o terceiro tá na área e chamei o Pedro, que é o segundo, para ver. Vamos ter uma lição prática aqui agora da virtude da fortaleza, vamos ver se ele entendeu. Meu filho, você lembra do que eu falei ontem com você? Ah, lembro sim, pai. E o que nós conversamos? Ah, você falou que o forte é que faz aquilo que é bom e não só o que faz o que quer. É isso mesmo, filho. E eu trocando a fralda do filho, na fralda tinha o número 1 e o número 2 abundante ali. E ele era nojento pra burro. Peguei aquela fralda e falei, olha, você consegue jogar essa fralda no lixo? Ele engoliu seco. Bom, mas o forte faz o que é bom, então pegou lá e foi, né? Foi, jogou aquela fralda e voltou depois com ar de vitória, né? Com ar de vitória, ó, consegui, sou forte já. E eu, o pai, devendo reconhecer, filho, agora você mostrou que você é forte mesmo, você é muito forte. E o terceiro que estava vendo aquela cena ali não aguentou, né? O João chegou e falou, pai, que história é essa? Cheira a bosta de nenê da energia? Então, quando a gente se dispõe a desenvolver uma ação educativa, nós aproveitamos as 1001 incidências do nosso dia a dia, os diversos momentos, e eles aprendem tudo. Nossos filhos aprendem, no fundo, o que é a dignidade humana pela maneira com que nós tratamos um pedinte no semáforo. O pai que olha no olho daquele pedinte, o pai que consegue enxergar nos olhos daquela pessoa que está numa situação deplorável como um ser humano absolutamente igual em dignidade do que ele, da forma com que nós, e eles nos observam, nossos filhos observam tudo. Na forma com que nós olhamos um pedinte no semáforo, é a forma com que nós educamos os nossos filhos a dignidade humana. Então, todas as oportunidades são oportunidades para educarmos os nossos filhos. Mas agora, caminhando já para o final dessa nossa explanação, um último ponto que eu falo do aspecto transcendente, a vida de oração em família, como nós transmitimos a fé aos nossos filhos. Eu gosto de lembrar um amigo, já saudoso, que contava o seguinte, na casa deles, são católicos, eles têm o hábito de rezar a missa, eles têm o hábito de rezar o terço aos sábados. E estava, naquele final de semana, estava passando uma família, um sobrinho, que os pais estavam numa situação conjugal muito difícil, foi passar o final de semana com eles, e eles ficaram na dúvida, e aí, hoje a gente reza ou não reza o terço? As crianças nem sabem o que é rezar o terço, nem sabem o que é terço. Mas falou, olha, nossa família é assim, vamos rezar, e a dúvida não durou poucos segundos, vamos rezar. E a criança foi lá, os filhos dele, tem muitos filhos, deram um terço para essa criança, ensinou mais ou menos e foi. Terminou, aparentemente não aconteceu nada. Só que no dia seguinte, domingo, naquela hora, aquele sobrinho foi para a sala e falou, opa, agora é a hora que a gente faz aquela reza, né? Quer dizer, esse meu amigo olhou para a esposa e falou, bom, a gente não reza o terço todos os dias, a gente reza o terço em família, quer dizer, eu até rezo todo dia, mas em família a gente reza aos sábados.
ficou olhando um para o outro, chamou todo mundo para rezar. Ou seja, não ficar cheio de dedos para a vivência da nossa fé, porque a fé se transmite na família quando a gente senta para ensinar o catecismo para os nossos filhos? Sim. E a obrigação principal de ensinar os fundamentos da nossa fé é da mãe e do pai. Mas a gente educa muito também com os nossos exemplos. Isso acontece às vezes coisas até engraçadas. Uma vez eu estava fazendo oração com um guia de oração, que talvez muitos de vocês conheçam, chama Falar com Deus. O Falar com Deus, ele tem uma meditação para cada dia, ele tem 3 pontos ali. Então você pode, num tempo que eu vou fazer de oração, você lê um pouquinho, para, medita, depois lê o 2º ponto, para, e o 3º, e assim vai. Só que eu estava com Falar com Deus no celular, e chega lá o Rafa. Ô pai, o que você está fazendo? Filho, estou fazendo oração. Como assim? Oração, filho. Oração a gente conversa com Deus. A oração é conversar com Deus. Ah, legal. Então você tá aí, você manda o WhatsApp para ele e ele responde. E cara, acho que ele não tem WhatsApp ainda. A gente não conversa desse jeito. Mas olha como a gente conversa assim. Olha, vem aqui. Mostra. Aí mostrei para ele. Tinha um ponto, eu leio um pouquinho, rezo, depois fecho e paro. Mas o Espírito Santo é meio bagunceiro. Ele é meio bagunceiro. Ele não respeita muito esses pontos aqui não. Às vezes eu tô lendo e ele já quer falar, às vezes eu termino de ler, ele não fala ainda, no fundo, enfim. E na hora que eu vi falar, ele é meio bagunceiro, aí ele ficou bravo, né? A veinha dele até estufou, assim, como assim bagunceiro, pai? Ele conversa com 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, você vai ainda me dizer que ele é bagunceiro? Nossos filhos aprendem a vida de oração, aprendem a fé também com esse exemplo de naturalidade que os pais vivem em casa e também aqui com um profundo respeito à liberdade, como dizíamos há pouco tempo. Ou nossos filhos amarão a Deus livremente ou simplesmente não amarão. Ora, se a gente quer, como dizíamos no começo, construir um projeto familiar sob bases sólidas, se nós queríamos construir a nossa família sobre a rocha e não sobre a areia, a gente precisa cuidar de todos esses aspectos. Primeiro, encarar o casamento como uma vocação, como um chamado. Cuidar muito bem do amor conjugal. Pôr empenho na administração da família com um empenho igual ou maior com o que nós colocamos para o nosso trabalho profissional. Gastar tempo com os filhos, dedicarmos a educação dos nossos filhos e formá-los na fé. A vivência da fé em família é aquilo que vai dar coesão a tudo isso que estamos falando. Ou seja, quando nos expomos a viver a fé em família, é isso que vai como que coroar tudo aquilo que nós estamos dizendo. E às vezes você pergunta, puxa, mas de certo modo eu fiz tudo isso, num determinado momento parece que meus filhos deixam de ter fé, deixam de ir à igreja, deixam de viver a religiosidade que nós aprendemos. Não importa. Tem sementes que ficam um pouco mais tempo adormecidas e depois desabrocham, tem outros que desabrocham mais rápido, cada um há de desabrochar no tempo certo. O que cabe a nós pais, o que cabe a nós mães, principalmente com o nosso exemplo, é esse semear. Quem dá o crescimento não somos nós. Quem faz florescer isso nos nossos filhos não somos nós. Mas o que não pode faltar é essa nossa cooperação. Se a gente tiver que definir o que é a paternidade, o que é a maternidade, no fundo, nós somos cooperadores de Deus na nobre e sublime missão de trazer seres a esse mundo destinados a uma eternidade feliz. Se nós considerarmos que os nossos filhos, antes de sermos nossos filhos, são filhos de Deus, isso nos dará muita leveza, muita tranquilidade nessa missão educativa, porque Deus está mais empenhado na felicidade das nossas filhas e dos nossos filhos do que nós mesmos. E também com nosso relacionamento conjugal. No dia do nosso casamento, ali diante do altar, estávamos 3, não 2. Quando eu olhei, num determinado momento, eu olhei para minha esposa e falei, eu, Fábio, te recebo Andréia como minha esposa e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e te respeitando por todos os dias da minha vida. Ali estávamos em 3, eu, ela e Deus. E somos nós 3 que levaremos à frente esse empreendimento que é de amor e que se traduz nos nossos filhos e com ele que nós simplesmente queremos ganhar o céu. Muito obrigado, gente!